Pod 2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery. 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Líder Internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram @Líder Telecom. Líder, grandes conexões acontecem aqui. Power 01 Energético. Adoçado com extrato de açaí. É menos açúcar, muito mais saúde. Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos juntos, começando mais uma edição aí do nosso Pod 2Cast. Você acompanha aqui no nosso canal no YouTube, que é gravado, né? Aqui na nossa plataforma da Play Hits TV, e você também acompanha no Spotify. Mencionando aqui os nossos patrocinadores, os nossos pagadores de boletos. Um abraço aí para Tradição Comedoria, carnes e massas. Peça o seu almoço pelo delivery 997535235. Tradição Comedoria, que fica no Alphaville, Pernambuco 1 e Alphaville, Francisco Brenan. Vai um alô também para Restauro, Funilaria e Pintura em Candeias, serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Líder, internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga lá no Instagram para saber um pouco mais. Líder Telecom. Líder, grandes conexões acontecem aqui. E Power Energético, Power 01 Energético. Gente, adoçado com extrato de açaí, é menos açúcar e muito mais saúde, e é uma delícia. Estamos começando mais uma história, mais um episódio. Eu tenho a honra de trazer esse convidado, um cara que eu conheço há muitos e muitos anos. Ele é do meio rádio, é empresário, o cara é consultor de rádio, analista de métrica. O que é isso, analista de métrica? Com vocês, nosso querido Antônio Figueiredo Paes Barreto, nosso querido Tony Barreto. E aí, meu querido? Beleza, brother, aí, tranquilo. Que prazer ter você aqui, que Tony. É isso, cara. Tony Barreto, certo? Prazer, isso, Tony Barreto, é como me conhece. O cara conhece o meio rádio como ninguém. Tivemos uma história nos anos 90. A gente vai falar um pouco desse programa que a gente trouxe pro rádio. Enfim, vai contar a sua história, como ele entrou no rádio, o que é que ele faz hoje. Tony, como é que tá a tua vida, cara? Você que entrou no rádio nos anos 90, 96, por aí, Tony? Isso, eu entrei no rádio em 95, 94 para 95 na área de TI, né? Na área de TI, exatamente, cara. Inclusive na 103 FM. Eu não sei se você se deu conta, mas hoje, tá? Fazem 26 anos que a gente estava sentado no estúdio de rádio. Exatamente, né, cara? O término do programa Fim do Século em começo de 99. 26 anos. 26 anos, exatamente. Anos, Fim do Século, que foi um programa 96 voltado... a 99. Começamos em 96, né? Começo de 97, na verdade. Foi. Começo de 97. A ideia foi em 96, mas a gente começou em 97. Na antiga 103, né? Muita gente acompanhou. E era um programa que era voltado para a cena do Mangue Beat, né? Toda aquela ebulição do Chico Sainz, né? A gente, assim, vamos começar, né? Por aí, do começo. Do começo, né? Depois desse envolvimento meu na área técnica, de tecnologia, tudo gostava de música, como jovem que gostava de música. Ivaldo José, não vou poder deixar de citar grande, aqui. Né, grande programador, diretor de rádio. Era responsável pela área artística aqui, e ele... a rádio estava com a ideia de fazer um programa nessa linha. A ideia não foi minha, inicial, tá? A rádio estava com a ideia de fazer um programa nessa linha, mas voltado ali para o pop, uma coisa à noite mais leve. E aí já tinha o nome do programa, que também esse nome, Fim do Século, não fui eu que datei, eu achava um nome muito apocalíptico. Muito Nostradamus. Né? Assim, mas claro, né? A oportunidade estava sendo dada. Estava no final realmente do século, eu acredito, cara? que esse nome foi Geraldo Melo que deu, cara. Depois a gente pode tirar essa dúvida aí, mas eu acho que o Ivaldo não lembra. Porque chegou para mim já o projeto com esse nome. Aí Ivaldo entregou, Tony, me ajuda. Assim, sei que tu gosta de pop rock, tudo, porque chegava os CDs das bandas aqui, ingresso para show, e eu fazia parte de informática. Eu digo, não, Ari, Ivaldo, me arruma ingresso para show, não sei, aquela coisa, envolvimento com o Júnior, com todo o pessoal. E aí veio essa oportunidade. Disse, não, Ivaldo, coloca essa banda. Só que eu já naquela época, meado dos anos 90, já vivenciava muita coisa da cena musical de Pernambuco. Eu morava perto, aqui em Piedade.
Meu vizinho era Sérgio Veloso, Ciba, do Mestre Ambrósio. Mestre Ambrósio. Na época ainda o Mestre Ambrósio... Não, já estava com um CD para ser lançado. Certo. Então eu vivenciava tudo, ia para show do Chico Sainz, Nação Zumbi. Isso. Falei, gente, a gente tem que abrir isso aí. Tá? A gente não pode só enxergar o pop rock nacional. Está acontecendo uma coisa aqui em Recife muito forte. Tem uma antena parabólica aqui. Isso, né? Captando tudo, né, velho? E a Claro, gente... eu ia com muita calma, porque é uma rádio comercial e tem uma preocupação, né? E tinha uma programação popular também, né, Tony? A rádio era popular, cara, tá? Era uma rádio popular hits com um programa de pop rock à noite. Exato. Só que aí a gente estendeu, né? Era um programa de pop rock à noite e totalmente voltado. Depois a gente começou a voltar e formatar ele para Cena Mangue. Inclusive tinha um quadro no programa que era Cena Local, que a gente sempre apresentava. E bandas que traziam, não era nem CD, ainda tinha bandas que ainda trazia demo de fita. Exato, MD, enfim. Então assim, foi uma experiência fantástica, né? Foi ali de 97, 2 de janeiro de 97, 2 de janeiro. E foi até 99, e eu acho que a gente cumpriu um papel interessante. Foi muito bacana. E a gente trouxe nomes super conhecidos. Ó. Passaram por aqui o pessoal do J Quest, o Rogério Flauzino, Humberto Genser, que a gente fez no hotel, se eu não me engano. Hotel foi. Não foi? Foi. Marcelo D2, na época do Planet Ramp. Isso. Ele teve umas 2 vezes com a gente, aqui, né? Teve. Lenine. Isso, Lenine, Arnaldo Antunes. Pavilhão 9 também. Bandas de rap. Fora, assim, sem falar as bandas daqui, né? Praticamente todas as bandas daqui a gente Coração Tribal, Mestre Ambrósio, Querosene Jacaré, Shark Tosado, né? Shake Tosado, né? O China, né? China. Que tava na extinta MTV, né? Acho que na Multishow. Na Multishow, né? E o interessante também, você surfava, né, Tony? Sim. Ainda tá um pouco aposentado, mas presta lá em cima do guarda-roupa. E quem surfava também era o Ciba, né? O vocalista, né? Do Mestre Ambrósio. Do Mestre Ambrósio. Ciba, Sérgio Veloso tem um irmão chamado Paulinho, grande figura, uma pessoa, um arquiteto de mão cheia. Paulo Veloso, sim, foi um cara que avançou com surf bem adiante, tá? Inclusive, outro dia eu vi um podcast, acho que é parceiro de vocês aqui, que foi entrevistado Eduardo Fernandes, que era Eduardo Fernando do Rato, amigo da gente, daquela época, tudo surfou muito com o Paulinho, então, com Paulinho, irmão de Sérgio. Sérgio surfava, mas a paixão de Sérgio era a música, era a rabeca, se formou na Universidade Federal de Pernambuco, né? A conclusão do curso dele foi o estudo da rabeca na zona Mata Norte, Pernambuco, alguma coisa assim. E seguiu com o Mestre Ambrósio, né? Estão voltaram agora, fizeram show no Rec Beat agora desse ano e tal. Então, assim, aquela cena alimentou muito o programa. E o pessoal da rádio entendeu, né? Não, Tony, vai, toca aí. A gente tinha um horário ingrato, que era o horário depois da Voz do Brasil. 9 horas. Não, era de 8 às 9. De 8 às 9. E a gente conseguiu botar de 9 às 10. 9 às 10. E a gente, vamos tirar da Voz do Brasil, o Júnior aceitou tudo. Cara, e assim, vou dizer, foi um sucesso. Junto com Renato L, que era o Mano Beat, na antiga K10. Na antiga K10, que hoje é clube. Isso, tinha Bruno Pedrosa com um plugado na Top, se eu não me engano. Acho que era na Top. Se não era Top, era outro nome. Tinha o filho da Isabel Cristina na cidade, com Cidade do Rock, fazia. Isso. Então existia ali, era Recife, tava. A gente fazia esse pool uma vez na semana, né, Tony? Trazia a galera de outras rádios. A gente fez algumas vezes aqui, trazendo pessoas de rádio, trouxe Renato L, trazia nosso amigo Fausto Júnior da Transamérica. Djalma também. Hamilton também da Transamérica. Sim, demais. Né? Então, assim, naquela época. Fred 04. Veio, Mundo Livre, essa foto eu tenho ainda. Eu tenho também, né? Só que assim... Gucci, aquele produtor, né? Gucci, produtor do Rec Beat, né? Produtor de várias bandas, do Mundo Livre, do Faço Subúrbio. Colocamos... Nesse estúdio aqui, a gente colocou KSB, né? O DJ sim. Com as picapes aqui dentro. Exatamente, KSB, eu sinto falta disso, né? Eu acho que o rádio, ele deixou... Cara, foi uma ousadia da 103 na época, viu, Tony? Foi, porque... existiam episódios interessantes ali. Um episódio interessante foi o seguinte: o Planet Ramp estava lançando acho que eu não sei se eram os Cães Ladram e a Caravana Passa. Não lembro se é desse CD, desse disco, que foi Queimando Tudo até a Última Ponta. Né? Eu acho que é desse disco, não lembro. E para a gente ter aquela promoção, que acho que era Fernando, nosso amigo, né?
umas bolsas, que era um kit bem massa. Fernando disse, não, Tony, a gente faz, acho que foi Fernando, mas é preciso tocar a música. E a gente lançou a música no programa, mas a rádio aqui, 103, tocou o Planet Hemp durante o dia. Aquilo ali foi, pra mim, foi história. Cara, bicho, que uma choque. Rádio Popular tocando Planet Que choque, a gente tocando Zezé de Camargo e Luciano, de repente entra Planet Hemp. Imagina você aí, que choque causava na audiência. E foi feito, né, velho? Não, entregamos feito, a missão. Tinha espaço, eu lembro que teve uma época que Paulo Marx fez um programa aqui, né? E era interessante porque, assim, toda a cena ali estava muito voltada para tudo, cinema, arte. Os canais de televisão davam muito espaço. A gente gravou especial na TV Viva, lembra? Isso, lembro. Falando sobre os programas de rádio e tudo. Então, o jornalista, o José Teles, dava muito espaço, como dá até hoje, Marcelo Barros, né? Lá, enfim. Paulo Marques teve um episódio que às vezes eu estava aqui na rádio durante o dia resolvendo algum problema de TI. De TI, né? A gente tinha um programa à noite, mas eu era responsável pela área de TI. E eu achava engraçado que ele dizia assim, filho, pessoa fantástica, Paulo Marques, né, muito educado. Filho, pega ali o Jornal do Rock. E na época era o Jornal do Comércio, né? Porque realmente ele se voltava muito para a cena. Mas foi um movimento importante, assim. Eu lamento, né, hoje as rádios, assim, ela não ceder esse espaço, mas também eu entendo que o digital, né, ele meio que abraçou. É uma pena não termos um veículo como um rádio. Isso. E TV hoje não dando tanto espaço, mas muitas bandas, os movimentos artísticos entenderam o online e de lá para cá. Que bom que tem essa abertura, né, Tony? Assim, isso, qualquer um pode fazer. Democratizou. Democratizou, né? Deu vez a muito talento que antigamente não teria espaço no meio rádio, né, para começar. Mesmo assim, Ari, eu mesmo assim ainda eu faço críticas, assim, eu trabalho para várias rádios, né, tudo, converso abertamente com as pessoas. Eu acho que seria interessante a gente voltar, porque veja, essa cena pernambucana não parou ali em Chico Sainz. Exato. Né, assim, vamos falar do divisor de águas, né, na morte de Chico Sainz, né, que ali foi um trauma para a cena, tudo, sem dúvida nenhuma. Se ele tivesse seguido, ninguém tem ideia de onde né, aqueles meninos iriam chegar. Foram muito longe, claro, depois também, sem o Chico, Jorge do Peixe assumiu ali né, os vocais, tudo com o pessoal, mas assim, existe muita coisa acontecendo em Recife. Tá? Exato, existe muita coisa acontecendo em Recife ainda e assim, infelizmente falta essa curadoria na rádio, né? Falta essa... Eu acho que pode sim transitar, eu acho que aquilo pode acontecer novamente. Sim, entendeu? sim. Eu não vejo assim, acho que aquilo pode acontecer novamente. O rádio, ele é muito cíclico, né? A gente já passou por muitas fases, a gente acompanha, acabei de dizer aqui que há 26 anos atrás a gente estava sentado, né, no estúdio fazendo programa, e nesses 26 anos lá a gente viu muita coisa, a gente viu o pop rock, né, dar aquela baixa, né, a gente viu em si a cena manga, aquela coisa toda, a gente viu axé crescendo, a gente viu a ascensão do sertanejo, depois o sertanejo cai um pouco, a gente viu a ascensão do pagode, né, coisa e tal. Existe uma cena, né, não é nem uma cena, né, existe um estilo musical que ele está perdurando muito até hoje, essa discussão a gente fala, eu converso muito com os amigos, não tenho nada contra o estilo, acho que música é uma coisa muito pessoal, aquilo que faz bem aos seus ouvidos. Sim, sim. Se ela tem um conteúdo profundo, ou se é uma música só para diversão, né, assim... É muito de momento, né? De momento, deixando de lado, assim, música realmente com letras que não acrescentam, aí para mim qualquer música, pode ser do heavy metal ao MPB, funk, ao MPB, se a letra realmente não acrescenta, não. Mas assim, cada um tem seu gosto, não vejo problema nenhum. Mas essa questão do sertanejo, tá, no Brasil, ela tomou uma proporção, né, gigantesca, e aí as pessoas falam o porquê, né? Alguns amigos falam o porquê está durando tanto tempo, né? Gente, é fácil explicar, né? Dura muito tempo porque é um segmento
que ele tem muito investimento. Muito. Né? Ele se retroalimenta de uma maneira muito grande, né? De onde a maioria desses talentos, esses artistas saem, são de regiões muito ricas que conseguem apoiar esses caras, né? Então, assim, não vou dizer que são muito unidos, essa coisa de cena unida, né? Não, cada um tá lá defendendo o seu, mas assim, a gente vê artistas realmente se apoiando, né? Então, assim, eu acho que é isso. Agora, acho que falta, sabe, para as rádios um pouco de trabalho, de criatividade, de tranquilo. O sertanejo tem seu espaço, mas cadê as outras, né? Cadê as outras, os outros estilos musicais? Será que o MPB morreu? O pop morreu? Não, né? Um estilo que quando surgiu no início dos anos 90, né? Lá para 92, não, 93, 94, você viveu isso aqui, o forró estilizado, né? O forró cearense, né? Era um estilo que eu não dava 3 anos assim de vida, né? Muita resistência por parte dos artistas locais, né, Tony? Isso, muitos artistas isso, do tradicional forró, isso, né? Isso. Como é que existe o forró com guitarra, com bateria e tal, né? Bom, é tudo menos forró, mas deu certo, né, cara? Tá aí até hoje, né? É sucesso. A música, ela vai sofrer essas transformações e não tem como, assim, a gente ir de encontro com o novo, Sim. sabe? Porque quem... Eu não tenho Sem saudosismo, né, eu Tony? não tenho essa coisa não, sabe? Assim, eu acho que música é uma coisa muito orgânica, amanhã Isso. pode surgir um novo estilo musical que venha, né, mudar, etc. Eu não tenho problema com isso, não. Eu penso assim, que a gente não pode esquecer e não pode deixar de dar espaço a segmentos da música que são importantes, entendeu? Eu entendo, eu falo, o pessoal chega assim pra mim e fala, Tony, mas é muito fácil falar, é difícil estar numa cadeira pagando conta. Não, ok, tudo bem, gente, passei 8 anos numa cadeira de uma rádio pagando conta também, eu entendo. Mas a rádio que você trabalhou era via satélite. Não, eu pagava a conta das rádios daqui e a função da gente, a gente interagia com as outras praças, eu sabia quanto a rede gastava no Brasil, entendeu? O sistema que eu usava, eu conseguia ver a conta de todo mundo, como todo mundo conseguia ver a minha conta. Então, assim, eu sei o que é isso, eu entendo, mas assim, Ari, sem investimento, sem a criatividade, a gente vai cada vez mais ficando no marasmo e engolido pelo digital. Então, assim, eu penso que estilos musicais podem se conversar numa rádio. Eu te pergunto, você, né? Eu não tenho nada contra o sertanejo, mas num bloco musical de rádio, eu fiz isso, tá, cara? Eu fiz isso com uma rádio muito grande em São Paulo, tá? Eu fiz uma escuta, tá? Porque eu vou citar aqui o exemplo, né? Não adianta a gente esconder. Isso. A Alfa, por vários momentos agora, ultrapassou a Band, né? Que é uma rádio popular, gigante, né? Popular, é um grupo. Lá, um grupo grande. Não é a primeira vez, né? E eu ouvi argumentos de que, assim, não, talvez a Alfa toque mais músicas. E a Band tem seus programas de entretenimento, de conversa e tal. E a Alfa ali são clipe de notícias, informações, mas o forte dela é música. É música. Eu fiz uma escuta da Band, tá? Durante umas 2-3 semanas, pegando sempre o miolo ali da semana, quarta e quinta, pegando ali para tentar entender como... Eu pegava breaks musicais, né? As músicas eram 10, 11 músicas. Dessas 10, 11 músicas, 8 eram sertanejos. Ali tinha uns 2, ali um mid-back, um flashback, mas tinha uns 5 ali, músicas novas, recentes. E 2 sambas ali, pagode e tal. Eu pergunto assim, um ouvinte de rádio, tá? Será que é só isso que ele realmente quer ouvir? Será que o problema eu tô aqui confabulando, eu não sou dono da razão, não tô achando solução para... Tá jogando no ar aí. Eu tô jogando no ar, eu tô perguntando assim, como ouvinte de rádio, certo. Será que uma pessoa aguenta ouvir 8 músicas sertanejas em 1 hora e ali 2, 3 músicas de samba, tá? Mas os artistas de MPB não estão lançando nada? Será que realmente não estão lançando nada? Eu acho complexo isso. Então, o que é que faz uma Alfa que toca ali um mix de MPB, o internacional, exatamente. Bater? O que é isso?
Eu me questiono, será que o ouvinte não está cansando um pouco? Nada contra o estilo sertanejo, eu acho que ele veio para ficar e vai ficar, tá? Como o axé, o axé ele foi, né, um pouco prejudicado nesse sentido, né? Ele até outro dia estava vendo uma entrevista acho que foi Luiz Caldas, não, foi de Netinho, eu acho, falando sobre o axé. Realmente, o axé, ele perdeu aquela relevância, não que as bandas não existam, acontecem ali na época de carnaval, coisa e tal, mas assim, mas perdeu muita força. Perdeu muita força. Não, perdeu muita força, né? Assim, o axé, ele ali, alguns deram uma pulada ali meio pro MPB, né? Tem as grandes estrelas lá ainda, né? A Ivete, as bandas, coisas e tal. Mas o meu questionamento é esse: será que o ouvinte de rádio, ele, por mais que goste do sertanejo, ele quer ouvir aquilo ali só porque está no momento, só porque esse momento é forte, só porque esse momento, esse segmento está investindo? Não sei, sabe? Nada contra, mas eu acho assim que Sabe o que é interessante também, Tony, nisso que você está falando aí da questão da Alfa, que é uma rádio totalmente adulta e não toca muito sucesso, né? Verdade. Não toca muito sucesso, né? Toca do midback a flashback, cara. Isso, né? isso, é. Músicas de... tem uma locutora lá que eu gosto muito, a Niven Reis, que ela faz de 10 às 2 da tarde. Ela abre o horário tocando um KCD Sunshine Band, que é lá de 83, né, Tony? Isso. Está em primeiro lugar no mercado como São Paulo. Isso. Aliás, as rádios top 5 em São Paulo dispensa comentários, né, outras bicho? praças, rádios adultas estão bem pontuadas. Né? Isso está acontecendo. Né? A Antena 1 é a rádio que alcançou 5 milhões de ouvintes, cara. Você que é do Ibope, a gente vai falar sobre isso. Como é que é isso, né, velho? Ouvintes únicos, né? Acho que é a maior, já foi pontuado como uma das maiores audiências do mundo, né? No online. Tocando música internacional. Só internacional. Que pela legislação brasileira tem que tocar tantos por cento de música nacional. E a Antena 1 já vem nessa contra a maré há muitos anos, né, Tony? Ou seja, eu acho, Tony, e aí você pode me ajudar, esses streams, Spotify, Deezer, tem muita influência. O artista tal tá com 1 milhão de músicas executadas e tal. Isso não é muito parâmetro pra mim, cara, porque rola muita grana também por trás, né, bicho? Total. Né, Tony? Total, tá assim. Então tem rádios que estão sendo influenciadas por esses streams? Eu acho assim, Ari, só vou voltar um pouquinho na história da Alfa, da audiência das rádios, para responder essa sua pergunta. Aí muitas pessoas vão dizer, Tony, porque o rádio tá ficando muito adulto. Só dá certo agora a rádio adulta. Ok, o jovem não chega no rádio como chegamos no passado, porque era o nosso meio de saber dos lançamentos, etc. Ok, isso eu entendo. Mas é o seguinte, o quanto essas rádios popular, hits, eu vou falar popular, eu não vou falar da rádio jovens, que algumas fazem seu papel lá, tá? Suas rádios nichadas, eu tô falando das rádios popular hits, tá? Que reclamam muito, às vezes, de, porque o online, que isso, aquilo, outro. O que é que essas rádios estão fazendo de interessante para um público mais novo? Tá? E eu não falo nem público de 15, que a pesquisa da Cantar Ibope pega, de 15 anos acima. Não, estou falando do público de 20 anos acima, que ele já tem ali começa uma rotina, já está trabalhando às vezes, já tem uma faculdade, ele já cria alguns hábitos, que o rádio poderia ser uma construção de hábito no dia a dia dele. O que é que essas rádios fazem de interessante para essas pessoas? Porque só argumentar que uma Alfa está em primeiro lugar, porque o rádio está ficando velho, e só... Não, é muito superficial, né? Tá entendendo? O que é que se faz? Tem rádio, assim, isso que eu falo não serve para todo mundo, para todas as rádios. Tem rádio fazendo trabalho interessante. A gente em off aqui, a gente citou algumas. Mas o que é que se está fazendo de interessante? Aí a gente vai voltar depois desse assunto, que assim, que eu acho que o rádio se perdeu nessa coisa do online e até hoje não consegue entender e fazer o online funcionar a favor dela. A gente vai falar sobre isso. Mas falando o que você está dizendo, o que é que eu observo? E é normal, a gente, nesse período de online, né, desse online forte que chegou, YouTube, o Spotify, etc e tal, muitas pessoas que pensavam rádio, né, aqueles diretores, aqueles programadores, aquelas pessoas que entendiam, porque muitos ali, às vezes, por mais que não tivessem cursos de humanas, né, tivessem feito curso de comunicação, a gente sabe que muitos amigos nossos do passado, às vezes, né, fizeram escola, mas dentro do rádio, sem uma formação, essas pessoas,
eles entendiam, né, o cotidiano, eles viviam o cotidiano, né, e absorviam aquilo ali. O rádio, ele ia mais para a rua, o rádio, ele estava mais próximo das pessoas. Essa escola está passando e parece que não conseguiu passar o bastão para a turma mais nova, e a turma mais nova está achando que fazer rádio, eu não estou dizendo que está errado, é olhar para o digital e trazer para o off, que é o FM. Que é o FM. Vamos dizer assim, claro que vai para a web, vai para o stream, ok, mas estou falando do FM em si. Então, olhar para essas plataformas, Spotify, não sei o quê, ver o top 10 ali, claro que tem investimento ali. Tem artista que a gente nunca viu na vida, claro que tem investimento ali. Entendeu? Daí a resposta para o que você abriu praticamente a entrevista, né? Falando do movimento do sertanejo, né? Que é de uma região tão rica, né, Tony? Isso. E está cada vez mais forte, né? Isso. Pronto, aqui tem aqui na Hits tem ouvintes que pedem Paulo Henrique e Tony Barreto. Nunca ouvi falar nessa dupla. Aí eu disse, nós não temos, mas está estourado aqui em São Paulo e tal. Então, assim, já é um trabalho de escritórios, né, que estão fazendo no Sudeste, e daqui a pouco vai chegar no nosso mercado aqui. Acontece, Ari, que é normal. Muita grana. Acontece. Não, tem muito investimento, tá? Indiscutivelmente. Como no passado, na nossa época, anos 80, anos 90, as gravadoras investiam muito nas rádios, seus artistas, promoção, etc e tal, né? Isso está acontecendo no online. Só que é o seguinte, essa questão de... Acontece, tá? Assim, como eu trabalho com rádios em Brasília, em Goiânia também, a Meca... Né? Brasília está dentro do estado, aliás, ali. Então, assim... Existem caras que estão realmente, de fato, estourados lá, acontece, e talvez chegue aqui, talvez não chegue, acontece, tá? Gente, Brasil é um continente, exatamente. Tá? É um continente, tá assim. E o erro, acho que de muita área artística de rádio, de um tempo pra cá, foi isso, foi olhar pro Sudeste e achar que o que funciona lá, funciona aqui. Tá? Eu fui numa rádio, aqui em João Pessoa, e olhei a programação lá, coisa e tal, o top 10 lá, e fiquei olhando assim, eu digo, aí perguntei pro diretor artístico de lá, eu digo, cadê os artistas locais, forró? E assim, aquele top 10 eu entendo, eu não estou criticando a rádio, eu entendo, mas digo, aquele top 10 lá, acho que poderia ser um top 10 em qualquer rádio de São Paulo, entendeu? Então assim, mas será que é isso que as pessoas querem ouvir? E é esse outro ponto que eu quero chegar, né? No passado, Ari, sem nostalgia, no passado as rádios iam muito para a rua, tá? Você sabe que existia rádio aqui que pegava uma Kombi, enchia 10 pesquisadores e mandava para a rua. Exatamente. É um investimento ao custo? Tá? A gente vai chegar na pesquisa da Cantar Ibope, o antigo Ibope, mas a pesquisa da Cantar Ibope é uma pesquisa quantitativa, tá? Ela não traz dados qualitativos, traz ali sexo, traz muita coisa interessante para ir e vem melhorado ao tempo. Só que a pesquisa qualitativa é aquela que você vai para a rua perguntar ao ouvinte e sem se identificar que é da sua rádio e tal, mas qual é o horário que você mais gosta, qual é o horário que você não gosta, qual é o locutor que agrada, qual é o estilo musical que lhe agrada. Eu vou dar um exemplo de uma rádio em Belo Horizonte, que eu trabalhei com eles, e antigamente o Ibope tinha uma pergunta carona, pesquisa carona. O Ibope ia para a rua. Isso na época do Ibope. Na época do Ibope ainda tá? não tinha Cantar, a Inglesa Cantar. A Canta foi 2014 para cá, né? Iam fazer uma pesquisa, coisa e tal, e eu dei uma sugestão. Eu disse, olha, o Ibope existe, eles estavam querendo entender, mas queriam fazer uma pesquisa, não queriam pagar uma pesquisa à parte para fazer. Eu disse, olha, antigamente tinha, acredito que hoje não tem mais, eu posso procurar saber. Uma pesquisa carona, tá? Ele ia fazer a pesquisa e o pesquisador de Ibope ia fazer uma pergunta à parte que ia única e exclusivamente atender aquela rádio. Eu não lembro direito como foi a formulação da pergunta e eu não sei se... Porque é o seguinte, quando o entrevistador do Ibope vai perguntar, à medida que você vai respondendo, ele vai identificando que você é um ouvinte mais da Hits, um ouvinte mais da Clube. Estou falando das rádios aqui de Recife, tá? O ouvinte da Recife, o ouvinte de uma rádio evangélica, da Maranata, Nova de Paz, enfim.
E ali fica mais claro, mas o ouvinte, o que eu canso de dizer, o ouvinte é de rádio. Se ele tem hábito, ele vai dar uma zapeada no rádio. O ouvinte, ele tem uma rádio de preferência, mas o ouvinte evangélico, ele escuta uma rádio jornalística. Sim. O ouvinte evangélico escuta uma rádio secular, porque está na pesquisa. Tá? Então, o ouvinte é rádio. Claro que existe uma preferência. E eu disse, olha, pergunta, porque assim, essa rádio tocava muito sertanejo, porque também Belo Horizonte, coisa e tal, tem o interior de Minas, tem uma força muito grande de sertanejo, coisa e tal, na época já, isso já 2000, tá? Faz uma pergunta sobre o estilo musical que ele gostaria de ouvir na rádio, qual seria o estilo, porque às vezes vocês podem ter uma surpresa, que acho que é só... Naquela época sertanejo já estava forte, aí tinha o samba, tá, mas era pouco, enfim. E eles fizeram uma pesquisa e se surpreenderam com a quantidade de que as pessoas queriam ouvir samba. E não tinha na rádio? Tocava mais timidamente. Essa rádio fez um programa de samba, começou a atender um pouco mais durante a semana o samba e fez um programa de samba aos sábados e foi um sucesso. Eu não lembro se depois esse programa foi feito no domingo. Então assim... Porque isso aí, Tony, que você está falando, é um trabalho para conhecer a sua audiência, né, velho? Exato. Porque o Ibope, ele é uma aferição global, né? De todo o mercado. Mas se cada rádio tivesse esse cuidado de manter seu grupo de pesquisa para conhecer um painel de audiência, né? Isso. Conhecer o seu ouvinte. O que é que seu ouvinte está gostando da sua rádio? O que é que ele não está gostando? Isso. Isso aí realmente é um pulo do gato. Porque você não... A gente faz algumas coisas, mas você não faz nenhum investimento grande sem antes você pesquisar se tem mercado, se grandes empresas, né? Se atende. Eu posso abrir uma McDonald's em qualquer esquina? Não, eles não vão abrir. Existe uma pesquisa. Então, assim, as rádios, eu acho que elas... aí eu vou usar o achismo mesmo, tá? Porque não vou chegar aqui e dizer que sou dono da verdade. Elas deixaram de conhecer seu ouvinte, tá? E aí, Ari, eu faço assim, para resumir, alguns momentos históricos para isso, tá? Um primeiro momento eu vi ali sem questões de governo, de esquerda e direita, eu transcendi essas questões aí, tá? Mas eu vi ali no governo de Dilma, eu estava na época no Grupo Sol Panambi ainda, no Brasil, eu vi ali, acho que no segundo ano do governo da Dilma, isso aí não estou atribuindo problema ao governo, o Brasil sempre foi rodeado de ciclos de crise, prospera e cai, enfim. Uma queda grande, crise, né? Tivemos uma crise ali, veio o impeachment dela, coisa e tal, crise. Eu digo isso porque eu estava sentado numa cadeira de rádio, eu já não estava mais na parte de produção, técnica, coisa e tal, já estava administrando a rádio e vi o enxugamento. Eu pertencia a uma rádio de grupo, eu entendi o que estava um grupo grande, né? Eu estava vendo o que estava acontecendo nas praças, a gente conversando tudo, eu comecei a ver as coisas se enxugarem. E, claro, conversando, ainda já naquela época, mesmo trabalhando num grupo, eu continuei fazendo trabalho de consultoria, de pesquisa para algumas emissoras, um pouco menos, mas fazia. Eu via as rádios se enxugando. Chegou a um ponto, eu não lembro bem qual ano, mas assim, foi 2015, por aí mais ou menos, 2016, que eu tinha uma estagiária, tá? Me ajudava na parte administrativa, financeira da rádio, enfim, né? E chegou um ponto que o grupo começou a desligar. A minha foi a última, Tony, tu vai ter que desligar a tua estagiária. E eu já fiquei se enxugando, né? As rádios começando a se enxugar. Eu te faço uma pergunta, Ari. Qual foi o último ano que tu ouviu falar de um departamento de promoção dentro de rádio? Faz tempo isso aí. Né? Pronto, guarda essa pergunta aí, essa resposta. Acho que 2015. Pronto, guarda isso aí. E aí eu desliguei, tá, aquela coisa enxugando e enxugando normal, não foi rádio só, né? O rádio sofre muito porque, em termos de verba publicitária, realmente a gente fica com uma parcelinha menor daquilo ali. Sentiu, vamos se enxugar para sobreviver, tudo. Aí vem coisa e tal, aí vem o governo seguinte, né? Coisa e tal. Estou sendo bem resumido, tá? Pandemia. Né? Aí aí eu já tinha saído desse grupo em 2018, tudo, já estava trabalhando para... Além da queda, vem o coice, né? Pandemia. Aí, o que é que faz as rádios? Né?
todo mundo fica em casa, coisa. Nesse percurso que eu estou te dizendo, as rádios já tinham se enxugado e já não estavam indo para a rua. A gente via rádio grande fazendo festivais, né? Aqueles eventos. Sim. A própria Jornal, vou falar, Sim. né? Que tinha aquele evento dela. As rádios faziam show, as rádios faziam isso, faziam aquilo. A gente não passou a ver nada. Pandemia, as rádios todas para o estúdio tiveram, eu entendo, tá? Eu entendo o radiodifusor, tiveram que demitir, tiveram que enxugar, coisa e tal, papapá. Vamos para o estúdio, aí vamos, olha, não, agora a gente, aí começa a explosão do podcast, a explosão do sei o quê, os caras fazendo apresentação. Isso, as né? lives. As lives lá com não sei quanto milhão. Aí as rádios desesperadas, vamos tentar também agora, né, ir pro online, porque muitas já não iam, não sabia fazer online bem feito, vamos tentar no desespero. E para resumir, o que eu vejo hoje é que as rádios, elas se acostumaram com o estúdio. Tá? Assim, perdeu aquele contato, não estou dizendo que são todas, perdeu aquele contato com o ouvinte, aquela proximidade. Ari, a gente tá... Você disse que se acostumaram com o estúdio... E não foram pra rua mais. Exatamente. Tá? Entendi. Assim, se a rádio ela acha que o trabalho de marca dela só é feito através do sinal de FM que está indo pro ar e as postagens no Instagram... Tá equivocado. Ô, Tony, até porque são públicos diferentes, né, Tony? Sim. O público que acompanha no digital é diferente do que está ali na frequência. Isso. Um rádio físico. Que rádio físico nem existe mais praticamente, né? E como é que você estimula isso, Ari? Mas eu digo a pessoa, o ouvinte do que escuta o rádio no trabalho, no carro. Sim. É diferente do ouvinte que está na internet. Sim. Né? A distração é muito maior, né? Isso é fato, né? E o rádio, penso que o volume caiu normal, gente. Eram 3 grandes veículos: TV, rádio, jornal, né, as revistas, coisas e tal. Isso acabou, faz décadas. O rádio é mais um veículo somado a todos esses online, e o online atraiu muito o público feminino. Certo. Tá? Minha esposa, às vezes, está fazendo coisa em casa e está vendo uma live de uma influência que ela gosta. Sim. Certo? Ela não está mais ouvindo rádio, né? Então, meu questionamento é: e o que é que o rádio faz para se posicionar, para atrair esse público, né? Então, assim, e o público, na sua maioria do rádio FM musical, era feminino. Certo? E isso já diminuiu muito. Você tem rádio popular hits que é 50%. Exatamente. Aí veio aquele momento lá atrás: não, rádio é conteúdo. Rádio é conteúdo. É conteúdo, tem que botar conteúdo. Né? Eu não estou dizendo... E exagerado no news, né? Em notícias, eu não estou dizendo que mulher não gosta de conteúdo, mas mulher em rádio gostava mais de música. E às vezes foi um conteúdo que não atraía muito o público feminino. Então, assim, uma série de coisas. E o que é que a gente pode fazer para salvar, para voltar a isso? Gente, essa pergunta é a pergunta de 1 milhão. Eu não tenho a resposta. Eu consigo ver os erros. Tá? Eu consigo ver os erros. Eu consigo ver rádios. Como é que uma emissora, vou falar das emissoras daqui, do top 5, tem lá na sua média ouvintes únicos no mês, né? Por que é que a gente fala de alcance, ouvintes únicos? É a soma dos ouvintes, porque tem um ouvinte que ouve de tarde, ouve de manhã, então na pesquisa vai somando, aquele ouvinte não vai se repetir, tá? Tem um ouvinte que só escuta o programa esportivo, tem um ouvinte que só escuta aquele programa de entrevista, enfim. Como é que uma rádio alcança 300 mil, 360 mil, 400 mil ouvintes únicos no mês, e a rede social dela tem 30 mil, 40 mil, 20 mil. Né? Então, assim, não estou dizendo que tem que ter, porque, veja, quando eu falo, vou citar aqui, 360 mil ouvintes únicos no mês, aquele ouvinte também ouve outra emissora, não é só dela, tá? Os outros 380 ou 400 mil da outra emissora também estão aqui, porque passa lá e passa cá. É flutuante. É flutuante, sim, mas como é que ela não consegue engajar ali, entendeu? Como é que uma pessoa abre um canal no YouTube,
que a gente chama de autoridade, ele vai falar sobre um determinado assunto, daqui a pouco o cara está com 5, 10, 30, 20 mil. Não, Tony, o canal do YouTube, ele abrange realmente o Brasil todo, o mundo todo, ok, de fato, né? Ele tem uma abrangência maior. A rede, se um americano hoje, principalmente hoje em dia, quiser assistir um canal aqui, assiste, como a gente assiste o canal de lá, ok, tá. Mas, gente, o rádio, ele ainda patina no online, muitas rádios patinam, tá? Ari, se você pega uma rádio popular Hits, aqui em Recife, eu não vou para longe, aqui em Recife. Como é que uma rádio popular Hits só mantém e só tem no online no Instagram? Assim, é só o Instagram que funciona? A maior rede hoje de relacionamento não é nem o Instagram, tá? É o WhatsApp. A maior rede de relacionamento. De relacionamento. Certo. Redes sociais. Vamos considerar o WhatsApp como rede social, tá? É o WhatsApp. Depois a gente pode pesquisar para ter certeza disso. Certo. Mas que eu saiba, não mudou. Vem YouTube. Que eu sou muito fã. Tá. Aí vem, acho que o Instagram. Vem o Facebook com uma relevância muito grande. As rádios esqueceram do Facebook. Ainda tem uma relevância grande? Claro que tem. As tias do Zap estão aonde? Entendeu? É, as tias, é verdade. Então tem audiência ali, cara. É verdade, tá? Tony. Aí vem, eu falei o Facebook, claro, não vou falar do... Aí tem o TikTok. Então, assim, como é que uma rádio popular Hits, ela não está presente no TikTok? Como é que você vai criar um hábito? A gente não consegue mais criar aquele hábito que você acordava de manhã, seu pai, acontecia lá em casa também, meu pai já estava ouvindo uma resenha esportiva e daqui a pouco pegava o jornal impresso, quando me levava na escola estava escutando rádio. Como é que ia? Lógico, eu gostava de música e buscava também as rádios, gravava as fitas cassete, mas como é que minha filha cria? Minha filha cria porque minha esposa ainda leva ali minha filha para a escola, ela escuta um rádio ali, uma rádio que ela gosta, tudo, mas minha filha está onde? No online. Então, como é que essas rádios estão posicionadas no online? Muitas vezes só tem Instagram. Dá trabalho? Dá. Tem que investir? Tem. Eu não tenho outra fórmula. Assim, antigamente uma rádio era o estúdio do ar, o estúdio de gravação. Né? Antigamente era assim, estúdio do ar, estúdio de gravação, sala do transmissor e as salas de departamento. Isso. Tem que ter uma sala para o online, para o digital. Sim. Tem que ter pessoas ali trabalhando 24 horas. Sim. 24 horas, estou falando, pensando, a rádio 24 horas, que a rádio não fecha. Então, assim, muita rádio se limita ao Instagram. Ô, Tony, o que você diz dos sites com rádios online, já com a imagem, assim, quando você clica no site de uma rádio, por exemplo, tem uma rádio em Brasília que eu admiro muito o trabalho deles, que é a JK. Você abre o site, já aparece a imagem no meio da tela, né, do site. E assim, cara, o que eu acho interessante, que aí vai um plus também para o mercado comercial, o departamento comercial. Tá tocando a música, tá tocando o clipe, né? Você tá ouvindo Marília Mendonça no rádio, e se for para o site, você tá ouvindo e vendo o clipe daquela música. Perfeito. O break comercial, os anunciantes também estão com um canal aberto. Isso também não seria como é que tu vê essa sinergia do mercado do comercial do rádio, que o rádio também esqueceu de vender, né, cara? O digital. Se ele não está presente, se ele acha que está presente só em rede social, já é um pecado. Porque aí falar em vender digital, aí você já vai querer muito do rádio, porque eles não fazem isso, eles desconsideram, né? Você acha que as rádios estão em falta também com o YouTube, canal no YouTube? Tudo que eu estou falando aqui não é a regra, né? Não é todas, não. Muitas, né? E ele não sabe usar o digital. Então, em falta sim, Ari, porque assim, como eu te falo, isso é investimento, tá? Isso que você está falando, vamos lá. Primeiro ponto, na minha visão, tá? Isso aqui não é a verdade. Cada um que ressoe, né? E acha que isso tem razão, que faça algum sentido. Rádio é áudio, certo? Rádio é áudio. Então, ele tem que ser forte no áudio. Primeiro ponto. Então, eu já encontro pecados aí. Eu escuto rádio jornalistas de jornalismo, All News aqui em Recife,
e eu tô ali fazendo alguma coisa, ouvindo alguma resenha esportiva e boto lá, aí daqui a pouco eu tô trabalhando ou fazendo alguma atividade em casa, daí quando entra o break, entra bem alto, aí já se é uma rádio, ela não tem um cuidado com o áudio que está indo para o streaming, tá? Ou o microfone baixo do entrevistado, enfim, coisas assim primárias, entendeu? De uma rádio que é jornalística há muitos anos. O rádio é áudio, a gente tem que ter a primeira preocupação com contratar um bom streaming de áudio, com qualidade. Tudo que for levado para o streaming poxa, se a gente manda para uma rádio, tudo que está no estúdio, para o processador alinhar fazer ali, fazer a compressão do áudio. Por que a gente tem que mandar qualquer coisa para o streaming? Não, tem que se preocupar com o streaming. Só porque é discriminar, né? Esse é o pensamento, assim, às vezes, não. Gente, é difícil. Se você não respeita o ouvinte que está ali do outro lado no streaming, muita gente... Eu ouço rádio no FM porque eu faço trabalho, sim, eu gosto do FM, mas muitas vezes, Ari, eu não tenho 20 aplicativos de rádio instalado. Você sabe, eu uso um aglutinador lá e ouço a rádio que eu quero. Ou, senão você digita ali o site da rádio, entra sem precisar baixar. Mas eu ouço muito rádio por streaming e muitas pecam nisso, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Rádio é áudio, então você tem que ser muito bom em áudio em qualquer plataforma que você venha entregar. Se você for fazer uma transmissão no YouTube, se você for fazer uma transmissão no Facebook, Instagram, não importa. Segundo ponto, não vejo necessidade nenhuma de rádio ser 24 horas multimídia, audiovisual, tá? Respeita as que fazem, a JK faz um trabalho fantástico. Aquela que a gente comentou em off, que é de Belo Horizonte, a Live, a 98, você se mudou de nome, faz um trabalho fantástico também no audiovisual. Só que assim, na minha visão, não precisa. Existem programas na grade, que são programas de repente mais relevantes de conteúdo específico, né? Porque o que é que adianta uma câmera tá filmando, você que é locutor, é um Big Brother. Tá ali filmando, você escrevendo, você coçando a cabeça, olhando o celular. Eu já vi uma coisa absurda em rádio, tá? Assim, ali para mim foi o ápice do absurdo de ir exatamente assim, afirmar o que eu tô falando. É uma rádio num dia de domingo, com a locutora dentro do estúdio, a câmera ligada lá no streaming de vídeo indo para a web, e a locutora colocando um programa gravado na voz de outro locutor. Caramba, bicho. E ela no celular lá vendo, não sei o que. Gente, o que é isso? Rádio é áudio. Para o ouvinte, talvez aquele programa fosse até ao vivo, mas quem abre ali? Para que abrir isso? Para que colocar isso no ar? Não vejo necessidade. Agora, existem programas pontuais que precisam ser gravado, tá? Você tem um programa ali de manhã de entretenimento com 2, 3 apresentadores que precisa ser gravado, sim, né? E ali, agora, claro, é como eu falo, é investimento, tem que ter uma boa iluminação. O locutor, a maioria dos locutores não nasceram para apresentar no audiovisual, tem que ter uma direção, né? Ele tem que ter um cuidado de estar ali, mas de repente olhar para a câmera, né? Porque existe uma pessoa lá também vendo, além do ouvinte aqui ouvindo. Então, assim, é um investimento, não é uma coisa fácil de fazer, mas se você quiser se tornar relevante e criar um hábito nessa galerinha nova que está no online, e amanhã, quando ele tiver com seus 22, 23 anos dirigindo, coisa e tal, a tua marca vai ser lembrada. Pô, esses caras... Porque isso é no subconsciente, depois os caras fazem um trabalho de online legal, rádio e tal. Começa a vir agora. Se a gente achar que só o FM é importante e a gente ficar fazendo dancinha, brincadeira no Instagram... Sei se tem muito, né, cara? Sabe, cara? Cara, na boa, bicho, tem uma galera aí que fica dançando no estúdio pra enganjar, né, velho? Fica pagando mico, na verdade, é o que eu acho, sabe, bicho? Assim... Eu amanhã até faço também, eita, eu tô dançando e tal, mas eu não curto, bicho. Eu acho que Veja só, se você tem um programa, você faz um programa, vou dar um exemplo, você faz um programa com os meninos do futebol aqui, né, na Hits, né? E aí você tá lá. Se todo programa tem que ser gravado, não sei. Se todo programa tinha que ir todo dia ao vivo, não sei. Talvez tinha que você, né, faz um dia, não faz, tem que fazer todos, tá? Mas você tem aquele programa, você gravou, tá? Ali acontecem situações, às vezes, engraçadas, coisa e tal. Isso pode gerar um corte, tá?
Você pode botar o programa todo ao vivo, que de repente foi entrevistado, um jogador, certo, alguma coisa legal, e a turma quer ver, tá? E aquilo vai gerar um corte. Aquele corte você pode colocar no Instagram, você pode fazer um próprio canal de cortes do YouTube da sua rádio, você pode alimentar o TikTok, tá? Ah, Tony, mas o YouTube ele é horizontal, o Instagram é quadrado e o TikTok é na vertical. Gente, saber posicionar as câmeras direito, porque eu vi um cara até explicando que ele faz o vídeo para um cliente, ele faz o vídeo, ele enquadra aqui, tá? E, lógico, pega o vídeo todo, mas quando ele enquadra todo, melhor dizendo, e quando ele vai fazer o vídeo na vertical, ele já, na imagem, o que está de importante tá ali. Então, assim, mas aí a gente precisa ali de pessoas nessa área para pensar. Tem rádio aqui, evangélica, em Pernambuco, em Recife, que tem 2 pessoas para cuidar do digital. Muito legal. Entendeu? E o exemplo, eu acho que as rádios evangélicas, tenho certeza, basta você entrar nas redes sociais e no YouTube dessas rádios. Claro que as evangélicas, assim, o comunicador, o pastor, gera mais engajamento, né? É um público também muito fiel, né? Muito fiel, coisa e tal, mas ela serve de exemplo, tá? Para você ver como eles fazem na rede social deles, serve de exemplo, assim, apesar de ser um público mais engajado, mas veja o que eles estão fazendo. Muita rádio evangélica dá um banho de rede social, de inscritos, tem rádio aí com mais de 100 mil inscritos no YouTube e etc e tal. E outra que acho que vale a gente prestar atenção nas rádios evangélicas. São rádios que muitas delas estão muito próximas do seu ouvinte. E eu só quero falar isso para a gente entender. Ela está próxima, que às vezes é uma rádio de igreja, que acontece isso, né? Existem rádios evangélicas de igreja, que tem sua igreja e tem seus templos, e ali elas estão muito próximas, né? O apresentador vai para o templo, está na rádio, está no YouTube, ok, cria, claro, um engajamento, uma relação muito maior. Mas existem rádios que não são de igreja, etc., que está próxima dos seus ouvintes com o quê? Com seus eventos, com aqueles eventos religiosos. Então, assim, eu estou querendo trazer, mas não quero fazer rádio, não estou pedindo você fazer rádio evangélica. Estou dizendo assim, a gente tomar o exemplo de uma rádio evangélica, que elas estão próximas do seu ouvinte com uma frequência maior do que muita rádio. Ari, a gente está no Nordeste. Sim. Por mais que tenha tubarão aqui no litoral, as praias enchem, não enchem? Isso. Há quantos verões a gente não vê uma rádio nossa aqui nas praias? Perfeito. Temos aqui o Porto de Galinhas, Tamandaré, Praia dos Carneiros, né? Maria Farinha, né? A gente não viu uma ação de rádio. Quando eu sair daqui, todo diretor de rádio vai chegar para mim e dizer: Tony, então me deu dinheiro para eu fazer os eventos. Não, vai buscar. Mas são projetos, né, Tony? Buscar projetos. Projetos. Vai buscar, entendeu? Assim, tá faltando isso, né, Tony? Porque estudo agora, essa crítica que eu estou fazendo, assim, não é só para as rádios aqui de Pernambuco. Eu vejo exemplos lá, tem colegas de São Paulo, enfim, tudo, e eles falam: Tony, os caras não querem sair de estúdio, os caras não querem sair. Esse é o pecado do rádio. Ele acha que está no digital agora, fazendo ali o Instagram, fazendo a sua. Pode até estar bem, tá? Posicionado no YouTube, no TikTok, pode estar até fazendo redes, a mídia online legal, mas o rádio precisa voltar para a rua. Precisa voltar a ser rádio. Isso. E Entendi. Outro ponto, Ari, que a gente pode construir aqui nessa conversa, você trabalhou numa emissora de rádio, que acho que a essência dela era isso, que é uma palavra que, assim, para mim, ela é crucial em rádio, e eu não vejo. E eu vou te falar as 2 últimas ousadias que eu vi de rádio aqui faz tempo, tá? E essa palavra acabei de falar, que se chama ousadia. A gente não vê as rádios mais ousando, entendeu? A gente não vê, a gente agora não tô fazendo crítica ao FM contra o digital, nada, pelo contrário, eu adoro o digital. E acho que o rádio ele apenas se transformou e ele está fazendo. E ele tem ali plataformas que ele pode trabalhar a sua marca e criar um pouco o hábito desse ouvinte mais novo, que é o que eu sempre falo, gente, não é para agora. É para daqui a 5, 10 anos, que quando esse ouvinte tiver mais maduro, vai lembrar da sua marca, que você está bem posicionado no digital, e talvez ele vá ouvir sua emissora, seja por streaming, seja dirigindo já seu carro com a sua família, mas vai lembrar de você. A ousadia foi perdida. E a Transamérica fazia muito isso. Muito. Você sabe disso. Muito. Né? Trabalhou lá, sabe disso. Então, assim,
perdeu a ousadia, a gente se intimidou, parece com o digital, no primeiro momento, tomou um susto, né? É eles contra nós, né? Depois entendeu que não adianta, tem que ir. Muitas foram, mas ainda sapateando ali de forma muito equivocada. Então, assim, essa história de que o rádio morreu, o rádio isso, aquilo, outro, não. O rádio, ele sempre isso é que vai me ter... deixa triste, não, Tony. o rádio sempre vai ter sua relevância. Sim. Agora, a gente precisa saber se posicionar, né? Fugir um pouco do assunto, então, mas ter essa rádio 24 horas no audiovisual. Rádio nunca foi audiovisual, rádio foi áudio. Foi uma companhia para você. Quantas pessoas não... Eu trabalho direto, quando é um trabalho que não exige uma concentração maior, é uma coisa mais ali operacional, tudo. Eu trabalho ouvindo Sim. canais do YouTube, assuntos que me interessam. Vou lá no coisa, minimizo e fico ouvindo. Certo. Quantas vezes eu estou fazendo atividades na minha casa, ouvindo, eu não estou nem vendo a imagem, porque é quase um podcast, Sim, eu só estou ouvindo. é isso. Então, o rádio já é isso. O rádio já é isso. áudio há muito tempo. A gente precisa ser mais criativo. Existe ali a gente tem algumas limitações no rádio em relação ao online. Por exemplo, essa conversa que está tendo aqui, a gente já teria que ter parado, teríamos que ter feito um break. Existe ali, mas a gente precisa ser criativo e pensar alternativas. Mídia de rádio, mídia de agência de publicidade, e eu vi isso de muitos, eles consideram sim o rádio um veículo muito importante, mas a gente precisa ser mais ousado, a gente precisa se modernizar e entregar projetos. E vender melhor o veículo. Vender melhor, acabar vender só melhor. Com essa história de 6 às 19. Exatamente. Rotativo 6 às 19, rotativo 6 às 19. Ok, claro, faz parte, mas assim, o que é que eu vou entregar nesses 6 às 19? Qual é o meu diferencial nesses 6 às 19? Então assim, aí quando eu volto até aquela pergunta que eu perguntei a você, né? Sobre a questão quando você ouvir falar um departamento de promoção. De promoção. Ô, Tony, deixa... cara, o podcast contigo tem que ser umas 3 horas, viu, velho? Porque o assunto é muito vasto. Aí você saiu da área de... Vamos voltar. Aí você saiu da área de TI e entrou no mercado de consultoria de rádio, né? Isso já foi com o Ibope, já? Assim, Como é que é? Como o que te levou pro mercado, pro Ibope? Da pesquisa, né? Quando eu tive a minha primeira experiência em rádio, que foi na 103 FM, que eu comecei, inclusive artisticamente, produzindo programa, que você foi meu parceiro, ali já existia a pesquisa. Ibope é o instituto que ia completar, eu acho que quando foi vendido ia completar 80 anos, um instituto antigo. Já existia, aqui a 103 ela assinava a pesquisa. Sim. E aí eu lembro que o sistema não era nem o Windows, tá? O sistema era em DOS, era o sistema operacional, não é nem o Windows, a gente instalava, era um sistema para baixar o banco e o outro para a gente ler as coisas. E o Ibope entregava um livrinho assim, 20 páginas, uma coisa bem sucinta, ranking. E o radiodifusor ficava ali no ranking, né? Estou em primeiro, estou em segundo. Mas tinha mais informações ali, sexo, coisa e tal, e eles não... E aí eu, aqui, como eu era de TI, na 103, aí eu comecei a pegar coisa e tal, comecei dá para fazer isso. Aí já mexia com planilha de cálculo, tá? Já mexia com tudo isso na época, o Excel, E aí, na época não era nem Excel, era uma outra, mas depois passei a usar Excel. E aí comecei a fornecer. E essa minha experiência começou ali em 95, 96. Então, tu já fazia essa leitura? Já fazia essa leitura. Por conta própria? Por conta própria. Entendi. Aí amigos que eu trabalhei aqui foram para outras rádios. Sim. Né? Cara, o Tony faz lá, não sei o quê. Aí começou... Daqui a pouco eu tava com as 3 rádios fazendo isso, né? Que legal. E... saí, o programa encerrou em 99, aqui, tudo, etc e tal. Fiquei prestando consultoria para algumas rádios na área de TI, mas fazendo também essa parte de Ibope. Foi quando eu fui chamado para a Nova Brasil, em 2002, quando a Nova Brasil chegou aqui. E aí lá era a área técnica, tá? E produção? Área de produção, TI. Na técnica eu ajudava, né? Assim, o professor Adilson, né? Um mestre que eu aprendi muita coisa, aprendo até hoje, a gente conversa muito. Além de, claro, né, sem deixar de falar aqui de Edgar Falcão, né, meu chefe, um grande professor.
E eu comecei a fazer, então trabalhava, eu tinha, né, como era a produção de técnico, eu trabalhava aquelas 6 horinhas lá e prestava serviço às rádios nessa parte de pesquisa. E aí expandiu, a coisa foi, pessoas de outros estados conheceram o meu trabalho, fiz trabalho para fora, fiz trabalho para Belo Horizonte, enfim, trabalhando na Nova Brasil. Quando chegou 2010, né, meu chefe Falcão partiu dessa para melhor, no final do ano, e aí eu assumi a rádio. Né? Aí esse período realmente eu até entreguei algumas rádios, porque ficou mais pesado, enfim, né? Mas não deixei de fazer esse trabalho. Continuei fazendo para a rádio de fora, tudo ali, mas me segurando sem expandir tanto, tinha interesse em expandir. Mas adoro ler a pesquisa, e fazia para rádios amigas, e fazia pra Nova Brasil, tinha uma pessoa que faz até hoje, Gilberto, um cara fantástico, Giba, mas eu ajudava algumas coisas pontuais lá na rádio, também na Nova Brasil. Quando eu saí em 2018, aí sim eu foquei, eu abri minha empresa, a 4A, e foquei especificamente nisso, tá? Antigamente, esse trabalho que eu fazia era muito voltado pro artístico, tá? Pro artístico entender os pontos fracos, os pontos fortes, se a rádio estava ficando mais feminina, mais masculina, os programas estavam dando certo, não dando certo, tudo. Só que aí eu comecei a me voltar mais para a área comercial também, tá? Então, hoje, o trabalho que eu faço, né? Deixando bem claro, eu não trabalho para Cantar Ibope, né? Nunca trabalhei para o Ibope, antigamente, e nunca trabalhei para Cantar Ibope. Porque tem gente que fala Tony do Ibope, Tony, né? Do Ibope, tá? Eu sou um consultor, né? E quando eu vou trabalhar com a rádio, eu assino um contrato com o Ibope, que são informações sigilosas, informação para a rádio, né? Certo. E assino um contrato com a rádio. Então, certo. Agora, claro, é normal ser um pouquinho referência, as pessoas aí, Tony, quanto é para assinar a pesquisa? Olha, não me pergunte que eu não sei, mas eu vou botar... Eu quero fechar com o Ibope, quanto é? Pensa que é com você, né, Tony? Eu vou colocar uma pessoa. Agora, claro, tem uma relação estreita, teve uns anos bem legais que a gente deu uma melhorada no sistema e na pesquisa, que o Ibope criou um comitê gestor e se reunia todas as praças para discutir melhorias. Eu lembro que uma das melhorias foi antigamente existia, acho que era a Zona Sul pesquisada, era misturado, era junto com Cavaleiro, Jaboatão, aquela área de lá, então era uma realidade diferente. Nessa época o comitê gestor conseguiu separar essas áreas, então a gente tem Zona Oeste e existe a Periferia Oeste, que é Camaragibe, as cidades para lá, tá? Enfim, por essa aproximação, por ter um relacionamento muito estreito com o Ibope, não só o escritório daqui, por trabalhar agora com o escritório de Brasília, o pessoal de outras praças, cria essa referência. Mas assim, eu não sou funcionário da Cantar Ibope hoje, tá? Eu sou um consultor. Ô Tony, vai aqui algumas perguntas a respeito do Ibope, né? Por exemplo, por que é tão difícil da gente ver pesquisadores do Ibope na rua? Certo, eles não estão... Sabe, um afegão médio está perguntando a você aqui. Eu estou em rádio há 34 anos, eu acho. Eu sempre tive essa pergunta e muita gente pergunta a mim. Aí eu tenho um amigo que é na área do Ibope, ele vai poder responder. Mas assim, eu acho que o Ibope, as pesquisadoras, tal, isso antes do online, né? Era pra gente ver sempre, feito as vendedoras de Pernambuco da Sorte, vamos dizer assim, entendeu? Tem uma amarelinha ali passando ali, com a pranchetinha. Eu acho que era pra ser assim, mas, cara, é muito difícil, velho. Por que isso, Tony? Sorry, isso é estatística, tá? Sua filha, por acaso, recebeu uma pesquisa de rádio do Ibope online. No avião, foi. Online, né? Um amigo outro dia de rádio recebeu uma pesquisa online, respondeu. Eu disse até a ele que não respondesse, mas assim, ele não trabalhava em rádio, exatamente. Eu, nessa época hoje, né, a gente não tem mais o telefone, não usa mais praticamente telefone fixo, né? Acho que são empresas hoje em dia, né? Mas assim, eu já fui pesquisa política, minto. Pesquisa política já foi abordado. Né, do Ibope, que entenda. Do Ibope, ela tem uma ressalva aqui. A Cantar Ibope é uma empresa gigante, tá? Vamos começar por aí. É uma empresa gigante, uma empresa inglesa, lá no Reino Unido.
É uma empresa que são acho que mais de 12 empresas no mundo, mais de 30 mil funcionários, está em quase 100 países. Então, assim, é uma gigante na Europa. Então, assim, é uma empresa muito séria. Quando ela comprou o Instituto Ibope da família Montenegro, ela não tem nada a ver mais com pesquisa política, tá? Houve ali uma separação e se criou, eu acredito que foram funcionários, pessoal da parte de pesquisa política, levaram essas pesquisas políticas e criaram o IPEC, é o que a gente ouve muitas vezes, você vai ouvir nas próximas eleições, o Instituto IPEC, tá? O IPEC. A Cântara Ibope é uma empresa muito voltada para a mídia, tá? Uma empresa muito séria. Bom, dito isto, o que é que vou falar da região metropolitana do Recife, tá? Porque cada praça tem suas particularidades para que atenda ali aquela amostragem, aquela amostra. Aqui são realizadas 100 pesquisas por dia, tá? Em Recife, na região metropolitana, tá? 100 pesquisas por dia. Nessas 100 pesquisas, aumentou um pouquinho o percentual do online, que gerou até uma crítica por alguns radiodifusores do mercado. Aumentou de 30% a 33% para 40% agora as pesquisas online, tá? Os outros 60% são pesquisas presenciais. Nas residências, que ela não vai ficar com a camisa da Cântara Ibope, ela vai ter um crachá, mas uma camisa não vai ter. Sou do Ibope, tá? Nas residências e nos pontos de fluxo, tá? Porque no ponto de fluxo, há muitos anos, fica mais difícil em um país como o Brasil você adentrar num condomínio de classe AB para fazer uma pesquisa, tá? Então, vai ali para um ponto de fluxo, não é só para o público das classes AB, para outros públicos também, mas assim, você vai para um ponto de fluxo ali que tem uma circulação de pessoas que vão naquela padaria, naquela comércio ali, a entrevistadora aborda e eu estou falando aqui pelo Ibope, mas eu vou até sugerir, tá? Quem sabe você trazer aqui uma pessoa da Cântara Ibope para explicar tudo isso, até para passar, né? Eu estou falando aqui do conhecimento que eu tenho, né? Até onde eu posso te passar. Então, para pensar. São 100 pesquisas por dia, tá? 60 dessas presenciais em ponto de fluxo e residências. Há um critério, o critério que o Ibope segue é o critério Brasil, é o critério do IBGE, tá? Da classe social, para identificar quem é o público A, B, C, D, E, enfim, de região, tá? Mas vamos lá. Vou chegar na sua resposta. Calma que eu não estou fugindo, não. O cara do IBGE eu já vi muitas vezes. Sim. Com o crachazinho e tal. Certo. Mas do Ibope eu nunca vi. Claro. Cara, pelo amor de Deus, gente, eu não estou duvidando. É curiosidade minha, que eu sei que você também tem essa curiosidade. Certo, mas a amostragem do IBGE para finalidade utiliza. Precisa ser bem maior. Sim. Pronto, entraram na minha casa para fazer, tá? Não é difícil. Eles tinham que acessar ali tantos apartamentos. Não era uma pessoa de 30 e tantos. Não, tinha que acessar ali tantos apartamentos. Foi uma luta. Eu saí às vezes um dia, estava ele lá, estou aqui tentando de novo. Eu ajudei, eu disse, olha, o pessoal aqui do IBGE, porque assim, o povo já tem medo se é do IBGE mesmo, se não vai sequestrar, tem medo de falar quanto ganha. Então assim, e é difícil. Então, pesquisa presencial é uma história difícil, tá, Ari? Imagino. E aí, o que acontece? 100 pesquisas por dia. 100 pesquisas por dia. Hoje são... Porque é uma amostra. Eu não preciso entrevistar os 100% da população. É estatística, para poder saber a tendência de gosto daquela população. Então, essa coisa de como é que você vai ver uma pessoa que está ali com crachá da empresa, bateu ali no comércio na entrevista, né? São residência. Não vai, ela pula, né? Aí, às vezes, não consegue fazer. Vai fazer por telefone depois, enfim. Tem o questionário lá. Então, não achar um pesquisador de Ibope na rua, eu acho que é uma coisa comum, não encontrar, né? Não conhecer. Eu conheço pessoas que já foi entrevistado em casa, tá? Como conheço pessoas que já foi entrevistado por telefone. Pronto, eu estou 1 ano agora nesse novo local, nesse bairro,
E foi o ano passado, ligaram no meu celular. Eu atendi, a Antônio tá falando isso. Não, gente, eu atendi. A pessoa começou, Antônio, tudo bem, Antônio, você é Antônio, coisa e tal, não sei de onde pegaram o telefone. Olha, uma pesquisa de mídia, de não sei o quê. Aí eu, de pronto, era do Ibope. Eu disse, olha, desculpa, eu trabalho em rádio, já não posso participar da pesquisa, e eu faço trabalho. Ele bateu até um papo ali, 5 minutos. É mesmo, você faz? Faço, eu estou aqui de Recife, coisa e tal. A gente bateu. Então, assim, ser sorteado e não achar, tudo bem, eu entendo. Eu penso assim, vamos lá, sai aqui na rua, cada pessoa que você encontrar, pergunta se ela joga ou não na loteria. Então, assim, né, se ela joga em alguma coisa, né? Faz uma fezinha. Assim, eu acho que é uma coisa assim, eu entendo. Por que não perguntam no comércio? Não, porque é preciso, ela respeita o critério do IBGE. Então, divide a região metropolitana em zonas, em bairros, em residências e pesquisa naquelas casas. Vamos lá. IBGE, mas o IBGE, o tema é outro, né? Questão de... Quer mais água, Tânia? Daqui a pouco. Questão de família, sim, né? Quantas pessoas moram naquela casa e tal. Entendeu. Mas a pesquisa de mídia, de audiência, eu acho que deve aferir em qualquer pessoa. Existe o ponto de fluxo, tá? Existe o ponto de fluxo que entrevista. Agora, se ela entrevistar e aquela pessoa tá ali, foi na cidade, um exemplo. Não, eu sou de Casa Amarela, não. O entrevistador tá ali para entrevistar uma pessoa que mora no centro. O entrevistador está no ponto de fluxo aqui no Shopping Guararapes, uma pessoa que mora aqui em Piedade. Você mora aqui em Piedade, mora, pronto. Entendeu? Existe isso, ele vai para o ponto de fluxo, tá? Ari, acho que o maior dilema, né, do rádio, assim, em termos de pesquisa, e tem os críticos, normal, as pessoas falam que não acreditam na pesquisa. Só que, assim, eu tenho vai fazer 30 anos de leitura de pesquisa, situações que são engraçadas, tá? Muitos radiodifusores que suas rádios não estão bem pontuadas, estão lá embaixo, não conseguem, né, crescer, reclamam que está fazendo um trabalho maravilhoso, que está tudo certo, que não funciona, e a pesquisa não capta. Eu estou enfrentando isso com um cliente. Eu imagino. E quando acontece alguma coisa, isso é clássico, tá? Tem um problema técnico, não sei o que a rádio cai, a audiência cai, aí eu olho, digo, não, esse gráfico, né, isso aqui caiu demais, foi o que houve. Aí eu fico, aí vou para reunião, ou a gente às vezes faça reunião online, geralmente eu, para rádios de fora, eu faço gravo uma apresentação em vídeo e mando, eles têm dúvida, me perguntam, enfim. Houve problema técnico? Não houve. Então, assim, aí vai. Problema. Mas eu já. Um probleminha. Não, quer dizer, então, o transmissor deu um problema, mas. Aí minha glória, né? Acredita na pesquisa. Entendi. Coisa e tal. Locutores que tiram férias. Rádio evangélica tem muito isso, que eles têm muita, né? Talvez o crescimento tenha sido na promoção, uma promoção X, ou você acha que promoção não... Um dos pontos que o radiodifusor precisa entender esquece ler pesquisa, não vou dizer nem da pandemia para trás, tá? Mas esquece ler pesquisa até... Gente, isso é humanas. Tu acha que tu se comporta igual hoje, igual a 96, quando a gente fazia o programa Fim do Século? Seu comportamento é o mesmo, Ari? Suas fontes de tá comunicação... sujeita a mudanças, então, assim, se chegar uma rádio hoje aqui em Recife, com o maior investimento, vou quebrar, vou ser primeiro lugar no Popular, coisa e tal, gente, vai sofrer, a não ser que crie uma estratégia, seja assertivo, no online, coisa e tal, vá pra rua, vai crescer, porque o rádio é só mais um meio de comunicação de estação. A gente tem, nesse aparelhinho aí, celular, uns 15 meios de distrações. Entendeu? As pessoas, até a TV, se o pessoal fala que rádio sofre, a TV aberta sofre tanto também. Ou mais. Com certeza mais por causa do visual, do audiovisual. E a gente é áudio ainda. A gente foi valorizado, sim, não, a gente foi valorizado com os podcasts. A gente foi valorizado com o bate-papo, com o podcast, isso está acontecendo aqui. Porque isso é o que o rádio faz há muito tempo. Há muitos anos. Só que o rádio tem suas limitações,
né? O rádio tem sua questão de break, o rádio... Aí eu pergunto, mas não dá para inovar, não dá para fazer algo diferente? Vamos lá, Ari. Vou te citar como exemplo. Como é que a gente colocava um ouvinte no ar na década de 80 e de 90? Como é que a gente colocava o ouvinte no ar? Existia um híbrido. O ouvinte ligava, falava com ele antes e tal. Um risco danado, né? Porque o risco era de colocar no ar sem fazer uma triagem antes, né? Existia triagem, mas sem colocar. Mas plugava num híbrido e tal. Aí como é que a gente coloca o ouvinte no ar hoje? Pelo WhatsApp. Gravado. Gravado. Veja aí que se passou, sei lá, 2 décadas. Foi que a gente evoluiu com isso, assim, de botar... Tudo bem, eu acho que o ouvinte... Eu sou de rádio, trabalho há 30 anos em rádio e eu mando, às vezes... Gravado ao vivo também, depende muito. Pode ser ao vivo também, tá. Mas o que foi que evoluiu essa interação com o ouvinte? Quase nada. Ele tá indo pro ar, tá. Então, se tem esse aparelho aí, eu tô aqui... jogando para cima, tá? Se tem esse aparelho aí, as rádios têm seus aplicativos. Isso. Uma boa parte, a gente sabe que uma boa parte do streaming das rádios não vem dos aplicativos. Vem dos aglutinadores, vem de outras coisas, enfim. Mas alguns usam esse aplicativo, tá? Será que a gente não consegue colocar o ouvinte no ar pelo aplicativo e mostrando ele ao vivo nas redes sociais, num programa que a gente não consegue... Os ouvintes que estiverem agora, o TI, a gente não consegue fazer isso. Os ouvintes que estiverem aí agora ao vivo, no programa, usando o aplicativo, a rádio tem tecnologia, saber aquele IP que está conectado no stream da rádio e pegar a imagem fazer dele, uma chamada dele. A tecnologia não permite isso, Ari. A turma está fazendo imagem minha e tua conversando e a gente não existe. Então não é possível a gente pensar coisas. A gente tem que pensar, Ari, conforme as mídias online estão evoluindo. Não é naquele... Nós somos ainda um meio analógico, enquanto FM. Lógico que hoje tem o streaming, tem as redes sociais, mas enquanto FM somos meio analógico. Mas não estamos no streaming, não estamos online na rede social, por que a gente não inova essa participação do ouvinte? Por que só pegar o áudio gravado dele e botar no ar? Por que a gente não pega o ouvinte numa situação inusitada, assim, o ouvinte com uma promoção legal, de dizer, o ouvinte, a gente vai colocar você ao vivo, a gente quer saber o que é que você está fazendo agora. Nesse exato momento. Aí o cara está no Uber, não pode ter que parar o carro, né? Dirigindo, eu tá no trabalho, gente, tô aqui no trabalho, coisa e tal, mas você ganhou porque você tá online, coisa. Ele não consegue fazer isso, não. Vou dar um outro exemplo, que eu até sugeri uma rádio. Eu tinha um plano da Vivo, ainda tenho, eu acho, mas acabou esse recurso. Eles tiraram, que você comprava diárias. A Vivo tinha um plano que você comprava diárias de aplicativos. Sei. E aí eu comprava ali diária de YouTube, não sei o quê, porque quando eu saísse com meu filho, eu tinha 2 chips, aí eu ia pro da Vivo e botava YouTube e ele ficava, não gastava meu plano de dados. Aí eu pensei, coisa interessante, né? Que eu compro diárias de um aplicativo. Você comprava diárias de aplicativo. Eu pergunto, as rádios já conversaram com essas operadoras de celular para dizer assim, eu vou sortear para o meu ouvinte, porque infelizmente até os smartphones não ajudaram muito, rádio não ajudam, porque as rádios sorteiam o iPhone e nem FM eles têm, tá? Mas tudo bem, né? Verdade. Tá? Tudo bem. Eu poderia sortear outra marca que tivesse FM para valorizar. Mas é porque tem os aplicativos, né, tal, né? Tudo bem. Mas será que todo mundo vai ficar gastando banda? Se você for uma rádio legal, que tem um streaming legal, com uma qualidade boa, vai ficar gastando... Tem a questão do aplicativo pesado, né? Pesado, etc. Então, assim, mas por que você não eu acho que falta... É aquela ousadia que eu tô falando, assim, da gente... um ponto fora da curva. Será que a gente já conversou? Chama um cara da operadora, senta aqui, vem cá. Sabe o que é que eu quero fazer? Existe essa possibilidade e tal? Sabe o que eu quero fazer? Eu quero dar 500 no ano. Eu vou dar 500 planos anual. Tem que ver investimento, isso tudo, parceria com a operadora. Sim. Eu quero dar para 500 ouvintes um plano anual dele escutar minha rádio no aplicativo de graça. Eu não estou dizendo a você que eu comprei para uma operadora uma diária, então ele sabia que era eu que estava ali pelo meu número de telefone e que ele não ia debitar do meu plano de dados em si. Eu tinha uma diária que eu podia usar YouTube de 5 até e não... Então, assim,
As tecnologias estão aí, entendeu? Para a gente se aproximar desse ouvinte que está lá. Mas a gente precisa ousar, tá? Esse é o ponto, assim, acho que o rádio ele ousa muito pouco, não são todas, muitas fazem um trabalho legal. No online, ousa muito pouco no online. E outro é o seguinte, a gente achou que o online vai resolver a nossa vida. Achou que o online vai perpetuar, a gente vai voltar a criar hábitos. E não é só o online. A gente precisa voltar de ir para a rua. Exatamente. E não é com blitz comercial. A blitz comercial, que eu sempre brinco com o pessoal, ok, é ótimo. O mídia de agência gosta, é a marca do cliente, aquele, né, o blimp, o portal, isso. Ok. Aquela confusão lá, chama os atenção. Os adesivos, que era forte nos anos 90, né? Adesivar, né? Carros e tal. Bota, né? Carros, e os vidros fumê também. Exato. Enfim. Mas assim, mas tem outra coisa para dar além do adesivo, não tem? Tem. Tem squeeze, não tem outras coisas para dar. Tem camisa, boné, tá. Então assim, porque a gente fazer as ações, o marketing de guerrilha, né, velho? Isso, agora e não onde é as pessoas ação. Estão... Quando você vai fazer uma ação comercial, uma blitz, você, claro, tá voltado ali no comercial, você pode até atender o ouvinte que está de passagem ali, sim, mas o foco é você atender o cliente, realmente fazer aquilo ali no ponto de fluxo, sim, né, no ponto comercial, ponto de venda, essas coisas, ok, tá. Mas fazer uma ação promocional institucional para o ouvinte. Você fortalecer. Cadê os shows pequenos nos bairros? Cadê a marca da rádio? Cadê as rádios? Toda rádio era uma competição. Quem ia fazer a festa mais bonita? Era ou não era no passado? Sim. Né? Então, assim, cadê isso? Acabou. Então, as rádios estão aqui no estúdio. Na zona de conforto. Na zona de conforto. A pandemia realmente causou impactou. Isso. Pandemia. Tony, é fácil você falar, pagar as coisas. Eu entendo, gente, mas precisa de investimento. Eu estou dizendo que tem rádio evangélica aqui que tem 2 pessoas cuidando de mídia social. Entendeu? Então, assim, ela está investindo, está fazendo o trabalho dela, porque ela sabe que esse público precisa ter engajamento, atualização. Não é uma postagem por dia, não é um videozinho dançando na internet por dia que vai trazer, fortalecer sua marca, não. É você estar perto do seu ouvinte. Primeiro, da forma correta no online, como cada rede pede que você esteja. Não adianta você produzir um conteúdo e achar que vou jogar para lá que vai funcionar. Não, cada um tem sua necessidade. E essa distância do ouvinte nas ruas. Eu acho que isso aí, para mim, é um ponto... Tony, como a gente está chegando já na reta final, cara, fala pra gente aí na questão... Como o mercado de agência, as agências de publicidade enxergam hoje o rádio online. O Ibope não tem aferição também na questão por exemplo, do Radiosnet da vida, os gráficos das rádios online. Como você vê hoje as rádios web? Veja só, Ari, porque muita gente fala, o futuro está aqui, são as rádios web. Não, o rádio físico permanece, só migrando para o online. A grande questão hoje, e eu acho que não é só para rádio, eu acho que é para tudo, tá? É muita informação, é muita opção. Cara, você abre ali um stream de 15 mil rádios. Aí você vou assistir, pronto. Não, eu vou chegar no rádio. Você abre um stream para assistir um filme, vou assistir um filme. Meu amigo, é meia hora escolhendo. Exatamente, não é? Verdade, Já perdeu meia hora ali. Amanda, eu já tô com sono, vou dormir. Você não escolheu aí verdade. Aí está brigando com a Alan, que não sei o que pronto. Aí vamos dormir todo mundo. Não tem ninguém assistir filme nenhum. Aí tu abre assim, eu tenho nos meus aplicativos as rádios que cada um tem seu gosto, mas eu não vou dizer por obrigação, por paixão de o que está acontecendo, o que está acontecendo no rádio de gaúcho? Eu vou tiro uma semana para ficar ouvindo as rádios gaúchas e escuto rádio de Portugal, de fora, enfim, que eu gosto, mas é muita informação. Tá? Então, são muitas opções, né? Muitas opções. Então a gente tem que, o rádio tem que entender que é esse público que tem para a gente trabalhar hoje, porque está tudo muito pulverizado, as pessoas têm muita opção para se distrair, construir a audiência, crescer uma audiência de rádio já não esqueça, não é como antigamente, não vai ser dando... Você pode dar uma Ferrari, meu amigo. Você pode dar uma Ferrari, não vai subir sua audiência porque você deu uma Ferrari. Esqueça. É conteúdo, é você entregar uma rádio, aí o padrão, que é o que a gente sempre fala, muita rádio peca, né? Uma rádio redondinha. Essa questão da rádio online, de web, vai de pessoa para pessoa. É como eu te falo,
Tem gente que acho que nunca vai ouvir rádio física, FM, etc. Ou mesmo ela no stream, mas vai ouvir uma rádio lá que ela vai dizer que é streaming. Tem várias aí, né? O rádio, quando a pesquisa faz e as pessoas... mas o público da minha rádio é muito maior do que isso aqui. Gente, quando o entrevistador pergunta, se eu fosse entrevistado e ele me perguntasse, a maioria dos horários, praticamente eu ia dizer que eu escuto a rádio pela web. Quando eu falo web, é qualquer coisa que seja do streaming. Sim. Tá? Eu assisto programas esportivos, às vezes até de rádios, no YouTube, que eu acho mais fácil. Eu boto lá o vídeo, ele já sabe, já me sugestiona. Eu já boto, porque daqui que eu vá na rádio, sintonizar, não sei o quê, eu já boto. Isso acontece. Então, é esse ouvinte. Então, entenda. Quando a pesquisa Cantaribop pesquisa aqui a região metropolitana, aquela audiência web é dos pesquisados, tá? Que houve. Lógico que tem, além da região metropolitana do Recife, você tem audiência fora dela, fora do estado, fora do país. Sim. Então, tem isso, tá? Essa questão da relevância, eu acho que falta, às vezes, para as rádios, apresentar esses dados, tá? Números, tá? Assim, as rádios, elas usam pouco, por exemplo, quando eu olho, às vezes eu pego, né, um Media Kit, às vezes eu faço alguns Media Kits para a rádio, não é minha especialidade, mas às vezes a rádio não tem um departamento de marketing, eu monto, olha, as rádios fazem Media Kit assim, eu já peguei, tá, não estou aqui, sem falsa modéstia, Media Kit de rádio, com rádio grande que tinha departamento de marketing, e um rádio na capa do Media Kit, que nem na época que eu entrei em rádio, eu usei um rádio daquele. Então, às vezes, o próprio meio, ele não se ajuda. Eu digo, tira esse rádio daí, bota um celular com o aplicativo da rádio e um rádiozinho mais moderno, porque às vezes o rádio, ele faz questão de dizer que é relevante, se voltando pro passado. Olha eu aqui, entendeu? Aí bota eu tô cansado de ver Media Kit, uma menina jovem, a roupa, cabelo azul, coisa e tal, e toca aqueles da época com aquela banda, como é o nome do Jumping Flex, não sei o que, aquela banda de rap, aqui nas costas. Gente, aonde uma menina daquela botou um rádio daquele? É um Alexa. Hoje em dia é um Alexa. Então, assim, vamos também na nossa linguagem comercial, né, colocar coisa. Então, assim, eu vejo que muita rádio peca nisso comercialmente. Tony vai vender agora, mas começa a colocar essa informação, tenho tantos inscritos, tantas curtidas, coloca essas métricas da rede social também, rádios evangélicas, por ter um engajamento melhor, faz isso. Coloca quantos inscritos tem, quantas visualizações tem até agora, tantos mil. Coloca isso, que vai começando a olhar para aquilo de outra forma. E aí, quando você for fazer Estou cansado de ver rádio, essa live que eu me falei. A locutora está lá falando, olhando para a câmera. Claro, tem toda uma direção, investimento para isso. E tem um pacote de café aqui, um energético, isso aqui, e fazendo mexão. Entendeu? Então, tem que olhar os mídias. Olha, Ari, mídia de agência, ele quer colocar a marca do cliente dele exposto da melhor e da forma mais assertiva para aquele público. Sim. O que eu vejo é que as rádios não conseguem entregar, às vezes, projetos, tá? Eu lembro demais que na Nova Brasil mesmo, quando vinha uma coisa nova, um projeto novo, eles ficavam assim, eles gostavam, pô, que coisa legal. Teve um projeto mesmo, que eu lembro, que foi um cara com uma mulher descendo num carro, foi uma marca de carro, descendo do Rio Grande do Sul, passou por Brasília, que a Nova Brasil tinha uma filial, passou pelas praças, chegou até em Recife. Cara, era um comercial de 60 na rádio, mas toda uma campanha ali. Assim, era tipo um táxi. Que fazia entrevista? Eles faziam, mas era um casal. E chegaram aqui em Recife, foram mostrar a gastronomia. Sei, mas ele era nesse carro, né? Nesse carro. Andaram o Brasil todo. No Brasil todo. Fizeram essa campanha. E foi um case de sucesso, sim. Entendi. Então, assim, a rádio tem que aprender a vender projeto. Agora, não pode pegar... Não ficar só numa hora certa. Não, isso. Não pode pegar ali... Quem é que vai criar esse projeto? Foi aquele departamento de promoção que eu falei que não existe mais. Tem que ter uma pessoa pensando, porque o gerente comercial está preocupado com a meta. Já está ali cobrando o executivo de conta da meta. A pessoa vai vender o óbvio, certo? Parar para criar um projeto. Qual é a rádio aqui? Quais são as rádios que entrega, tá, no final do ano ali um
um Media Kit para o ano seguinte, Sim. mostrando o que é que eu vou realizar o ano que vem. Você acha as rádios hoje, no nosso mercado, muito distante das agências? Eu digo assim, pronto, um Media Kit mesmo. Já vamos trabalhar o Media Kit de 2026 e fazer uma puta de uma apresentação com um almoço, um jantar. Porque eu já fui agência. O mídia, ele gosta de ser afagado, né? Gosta de um chamegozinho. Você tem que fazer ele comprar ideia, né? Entendeu? Então, as rádios chegar até aquela agência, Júnior Vilarim é mídia de uma agência tal, ó, estamos aqui apresentando o Media Kit 2026. E até com incentivo de premiação, vamos dizer assim. Tu acha que falta isso também, Tony? Com certeza. Olha, são muito distantes as rádios. Não, com certeza. E assim, eu não culpo as rádios, porque às vezes ela não tem material humano para pensar. Sabe por que eu falo isso, Tony? Porque na época que eu fui agência, cara, o que a gente recebia de mimos, né, cobrando presente não, o que a gente recebia de mimos para novos projetos de TV era uma coisa absurda, cara. No Nordeste, tá? Como eu trabalho com rádios do Nordeste, rádio também do eixo Sudeste, Centro-Oeste, coisa e tal, no Nordeste existe realmente essa questão do relacionamento, é muito forte, tá? De rádio com... Mas não é só o relacionamento que eu gosto do mídia, não. É do relacionamento de você dizer, não, sou uma rádio legal, né? Estou entregando um bom conteúdo, existe relacionamento. O mercado vou falar assim, né? Sudeste, São Paulo, é mais técnico, tá? Mas é mais técnico, mas entrega projetos. É isso que eu falo, gente. Nos últimos 5 verões, quais foram as rádios que foram as praias da gente? Eu trabalhava na Nova Brasil e até hoje, ela saiu da Avenida Paulista, né? Foi pro Brooklyn, se eu não me engano. E até hoje, a rádio tá ali no Brooklyn e a rádio faz uma ação de verão em Santos. Então, assim, elas entregam projetos, tá entendendo? Então, assim, falta o mídia, acredita no veículo rádio, com certeza, investe. Tem rádios faturando, já não são as cifras que no passado, não, porque hoje pulverizou, tem a mídia online e tudo. Mas se uma rádio entregar um bom projeto, tem rádio ali, eu não sei se faz, eu conheci uma rádio em Belo Horizonte que no final do ano ela apresentava o plano dela, os projetos, a tabela nova, coisa e tal, num cinema, num café da manhã num cinema. É isso que eu falo. Tá? Levava pro cinema, apresentava lá tudo, etc. E, ou seja, falta isso, assim, é parar, achar que eu tô na rádio... Eu sou o primo pobre. Eu tô no ar e você é obrigado a investir em mim. Não, sim, o que é que você traz diferencial? Porque o online está trazendo muito diferencial. Então, e a gente consegue fazer, mas tem que investir, entendeu? Tem que ter gente para pensar isso. Sair um pouco do casulo, né? Entendeu? E a crítica mais que eu faço, assim, né? Não é nem crítica, é orientação. Gente, vamos voltar para a rua, vamos mostrar a cara, vamos fazer eventos, vamos... Né? As rádios tinham seus shows, tinham suas... Olha, eu nesses anos todos, assim, eu até disse que ia comentar isso com você, eu só vi 2 ousadias com esse passado, sei lá, 30 anos de rádio. Sim, vi muita coisa legal, né, nas rádios antigamente, Transamérica, as promoções. Sou louco por Transamérica, enfim, né? O que eu deixo assim, minha palavra final falta ousadia e falta ser visto. Para ser visto, né, ouvido é no rádio, mas ser visto vai ter que ir para a rua. Tem que estar no show, tem que estar fazendo uma promoção, tem que dizer eu sou rádio, tem que ir para fortalecer escolas, a sua marca, né, Tony? Tem que ir para a faculdade, tem que fazer... Como é que você vai fortalecer? Ari, as rádios nem engajam campanha de promoção no online, postam lá organicamente. Pois é. Nem engajam, que não é esse investimento todo para fazer uma promoção, sortar um iPhone. Investe aí, promoção, coisa e tal. As rádios não fazem isso. Então, assim... eu não sei que ano foi aquele que o nosso amigo Marco Aurélio, sim, né? Isso serve de exemplo, tá? Nosso amigo Marco Aurélio estava na top 98 para 99, isso, por aí, né? E ele fez o quê? Ali foi, para mim, um dos últimos momentos. Eu vou dizer outro mais recente, que não foi uma coisa tão insignificante quanto o que Marco fez, mas foi. O que foi que Marco fez? Pegou um pessoal de teatro e levou para dentro de rádio. E veja no que deu. Veja no que deu. Veja onde eles chegaram em termos de audiência, né? Aquilo foi ousado? Foi ousado.
teve uns problemas, né? Porque a linguagem dos meninos... Mas foi ousado, sim. Trouxe a galera do teatro, que era um sucesso na época, né, Tony? Tá? O outro mais recente foi agora, outro dia. Eu não consegui ver, eu posso estar enganado, posso não me lembrar, tá? Eu até quero fazer outra citação aqui. Foi agora recente, uma rádio, não vou citar assim mas foi uma rádio que ela viu ali que aquela programação religiosa dela não estava, né, assim, e teve a coragem de tirar aquela programação religiosa de manhã. Nada contra qualquer crença e religião, nada disso, mas assim, o que era o Rádio Popular Hits de manhã, né? E ela tirou e não se arrependeu, porque voltou a oferecer o que ela se tem mais audiência, menos audiência, não vem ao caso, ela voltou a oferecer mais o produto que ela sempre ofereceu, música e entretenimento. Certo. E detalhe, são percalços, né? Mas ela diminuiu a distância enormemente. Isso eu digo porque eu fazia os números e vi, tá? Sem aquela atração religiosa. Tá? Porque ela era uma rádio de veia Popular Hits. Ela desistiu daquilo, vamos fazer. Então, veja, veja que ato. E que estava com essa linha de religiosa há muito tempo. Isso, entendeu? Certo. E ela mudou. Então, assim, falta o rádio ser usado. Eu quero fazer uma citação aqui, a rádio universitária, cara. Sabe, eu até fui no Instagram deles, acho que ontem eu elogiei, porque eu disse que é uma rádio. Claro que ela tem um foco, um público dela, tudo, mas entra no Instagram da Rádio Universitária, vê o que é que os meninos estão fazendo ali em termos de estúdio, em termos de transmissão ao vivo. Cara, eu vi umas apresentações ao vivo ali, no estúdio da rádio, um negócio fantástico. Preocupado com o áudio muito bom. Então, assim, precisa se mexer ali. Veja, Rádio Universitária, tá? Tá fazendo um trabalho fantástico de audiovisual, tornando-se relevante no audiovisual. Mas vejo isso, sabe, Lima, assim, para tentar resumir, a gente deixou de ser ousado, o jovem que se forma em comunicação hoje, ele dá um pulo pro digital, ele não passa mais pro FM, pro rádio, né? Por quê? Porque o rádio enxugou, entra nas rádios todinha aqui de Recife. Me diga quantos estagiários tem no artístico. Eu acho que a gente não vai buscar nos dedos assim. A gente não vai buscar, mas esse pessoal que oxigena, que tem sangue nos olhos, está cheio de ideias, que oxigena o meio, entendeu? Então, assim, são situações, não é uma coisa só. O rádio está tendo menos audiência por causa online. Não é uma variável só. É um conjunto de coisas que a gente precisa abrir o olho, a gente precisa voltar a fazer rádio como o rádio sempre foi áudio, a gente precisa ir para a rua, a gente precisa estar no online de forma correta. Aí o investimento agora paciência, você tem que abrir uma salinha na sua rádio agora e para o pessoal só cuidar, ou terceiriza de forma correta, né, online. Mas enfim, eu só para terminar, que eu já falei pela terceira vez, eu fiz um vídeo de apresentação para uma rádio, né? Então a gente que é o Grupo Norte, etc., que está expandindo. E aí no final do vídeo eu coloquei até o Júnior Moreno, que narrou o vídeo, tudo, que ele faz parte também lá do time com a gente. Eu coloquei assim: ele vai ser o último a desligar. Perfeito. Assim, não tem para onde. Aí não é saudosismo, não é nostalgia, não. É a relevância. Aconteça o que acontecer no planeta Terra, e eu espero que não aconteça nada muito grave, ele vai ser o último a desligar. Tivemos um exemplo agora, na Europa, o apagão que teve. As pessoas souberam como? Através do rádio. Então, enquanto tiver querosene, enquanto tiver um gerador, enquanto tiver o transmissor funcionando, você aí na beira do microfone, você vai dizer o que está acontecendo. Perfeito, né? É por aí, né? Gente, espero que tenham gostado aí desse nosso bate-papo aqui com essa figura, meu querido amigo Tony Barreto, cara que sabe muito. Vamos marcar uma outra entrevista. Eu já marco contigo e uma pessoa do Ibope, do Cantar Ibope. Vou convidar lá para você trazer. A gente vê aí essa possibilidade de ter essas dúvidas aí. Para assim mostrar, né, um pouco esse lado da pesquisa que a gente tem dúvida. Gente, foi mais uma edição do nosso Pod 2Cast. Muito obrigado você que chegou até aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá, toca o sininho, compartilha aí com seus amigos, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e espero que tenham gostado e até a próxima edição. Fica com Deus.